Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou a Elcia Lima e você está no canal Hipnose Terapêutica. Bem-vindo a si mesmo. Esteja aberto a cada dia a uma nova jornada hipnótica. Esteja pronto para aceitar a mudança. A hipnose é um treinamento mental. Ao repetir diariamente, seus efeitos se tornam mais eficazes. Você os perceberá à medida que a transição se instalará mais rápida e profundamente, quase como um sono. Dia após dia, você se surpreenderá ao se sentir mais calmo, mais alegre, mais concentrado, mais espontâneo. Até mesmo os pensamentos negativos se espaçarão e o seu sono será cada vez mais rápido, profundo e reparador. Não se surpreenda ao sentir uma nova energia em você. Quando a mente consciente está lutando, a hipnose oferece um caminho seguro e tranquilo para o seu inconsciente. Este assume o controle, permitindo que você se reinvente progressivamente e com segurança. Você será você novamente. Acolha a hipnose. Você aprenderá a se sentir bem de uma maneira mais prática. Antes de mergulhar profundamente em si mesmo, curta este vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você sente no seu coração que precisa aprender a se libertar de pensamentos ruminantes. Agora, vamos ao primeiro mergulho hipnótico. Portanto, acomode-se confortavelmente. O objetivo é que o corpo não seja um obstáculo para o seu relaxamento. Também é importante que você esteja em uma posição que o torne mais receptivo à calma, permitindo que seja acompanhado tranquilamente pela minha voz. Você pode deitar-se ou sentar-se, não importa quando ou onde, desde que você esteja tranquilo. Então, apenas deixe que a sua mente ouça minha voz, sendo acompanhada em alguns momentos. Algumas palavras podem escapar da sua atenção, e isso é normal. Queremos que você se desconecte, que solte o controle, que pare de pensar e se abra para algo um pouco mais diferente. A hipnose é um processo progressivo. Quanto mais você pratica, mais aprende a se soltar, a parar de pensar, até que seja capaz de fazer isso voluntariamente. Portanto, o acompanhamento no início desta sessão será semelhante a outras que publiquei, permitindo que se torne familiar para você. Além disso, a
À medida que eu conto de 5 a 1, permita-se encontrar a possibilidade de entrar em transe por si mesmo, através da auto-hipnose, para você aprender a se acalmar, onde antes reinavam os pensamentos. Não há esforço a ser feito, apenas ouça minha voz e se deixe envolver por ela. É simples assim. Novamente, não se preocupe se algumas palavras ou frases inteiras escaparem da sua mente. Independentemente do momento em que você fecha os olhos, durante a contagem regressiva de 5 a 1. E pode acontecer rapidamente ou demorar um pouco mais. Também não se preocupe com a pequena luta interna entre o desejo de controle e o desejo de se soltar. À medida que a sessão avança, a calma vai prevalecendo e a mente ficará tranquila. E a tranquilidade da mente e do espírito virá naturalmente. A respiração se tornará mais profunda, mais calma, mais lenta, como se o corpo estivesse desacelerando e a mente também. As distrações vão diminuindo, o silêncio interior tomará conta e não há necessidade de esforço, apenas ouça a minha voz e observe como você se interioriza, como seu corpo relaxa cada vez mais. Não há pressa. Se tentarmos forçar as coisas, estaremos pensando demais. Mas se nos deixarmos levar, as coisas fluirão naturalmente, à medida que nos adaptamos ao ritmo da tranquilidade. Permita-se relaxar cada vez mais fundo, até que os pensamentos desapareçam e a sensação reapareça. A consciência desaparece para que o inconsciente possa se desenvolver. Os ruídos ao redor desaparecem, dando lugar a um silêncio feliz e tranquilo. Outras sensações começarão a surgir, suave e progressivamente. A hipnose é um processo de aprendizagem contínua, assim como a meditação. Quanto mais você pratica, mais aprende a esvaziar a mente e se deixar levar
pelas sensações diferentes. Conforme você ouve tranquilamente essa sessão, se precisar, repita. A cada vez você se sentirá cada vez mais capaz de relaxar, mais capaz de entrar em transe. É verdadeiramente uma jornada de aprendizagem. Mais uma vez, permita-se relaxar e se perder na sua própria tranquilidade. Então você pode sentir o peso da sua respiração, já um pouco mais pesada e regular. Sinta o peso do corpo, como se estivéssemos passando da mente para as sensações corporais. Sinta o peso dos braços. Sinta o peso das pernas. E a sua mente está ouvindo cada vez mais, com mais atenção, a minha voz. Ela sabe que esta jornada em pensamento, a qual estou acompanhada, é precisamente para se desconectar do mundo atual, desconectar dos pensamentos, desconectar de tudo e viajar longe no país dos sentimentos. Então, este corpo pesado, pesadamente deitado, sentado, não importa, ele sente o seu próprio peso. E como esse peso, o corpo pesado na cadeira, na cama, essa cama-cadeira pesada no chão. Não dizem que é bom ter os pés no chão? Quanto mais os pés estão no chão, mais presente o corpo está e menos a mente está. O corpo pesado na cama, na cadeira, a cadeira, a cama pesada no chão, o chão firmemente ancorado nas fundações deste lugar. E essas fundações ancoradas na cidade, a cidade ancorada na terra. E muitas vezes os pensamentos desaparecem quando a voz é rápida ao redor, como um zumbido de acompanhamento, e você está mais distante de si mesmo, mais longe dos pensamentos, mais próximo desse estado chamado de transe. E isso me lembra uma história sobre o sono, o refúgio final daqueles que pensaram demais. Não é o único refúgio. A hipnose, esse
estado alterado de consciência também permite que você pare de pensar. E você pode a qualquer momento se entregar e recuperar a sua paz, sua tranquilidade. E essa história é a história de um sonhador que sonhava com outro sonhador, que sonhava com outro sonhador, que sonhava com o primeiro sonhador. E quando ele dormia, ele não pensava mais, pois nos sonhos, as imagens, os sons, as sensações tomam conta, preenche todo o espaço dos sonhos, nos sonos, nos sonhos, cada um no seu tempo e lugar, sem nada mais a sentir, sem nada mais a pensar, já gastando seus pensamentos em pensamentos esquecidos de pensar, e pensar cada vez mais em transe, cada vez mais nesse estado pacífico, onde tudo desaparece, onde o inconsciente reaparece, onde as vozes se calam e a mente se desperta. Enquanto você pensa, sempre se agarra e se solta, mas se agarra e se solta cada vez mais, como se os pensamentos, pelo menos os apegados, já estivessem ido embora ao seu próprio ritmo, substituído por algo mais, uma tranquilidade, um sentimento de paz, enquanto você já não sabe mais o que sabe. Então, o que fazer? Sim, fazer em vez de pensar, agir, sentir em vez de pensar. Finalmente, estar presente à minha voz, presente ao mundo. Feche os olhos agora, como se os seus olhos já não estivessem fechados. E você está em um transe mais agradável. E as palavras que virão a seguir estarão lá para esgotar a sua mente consciente, permitindo que você se desconecte ainda mais nesta feliz confusão de pensamentos, onde tudo é substituído por outra coisa, entre pensamentos conscientes, pré-conscientes, inconscientes. A maneira como se reúnem, se afasta, nessa medida que se dá às coisas, nesse descanso de quem parou de pensar e, pensando no passado, encontra em seu passado ideias
passados, e então, imaginando o futuro, esquece de pensar e começa a viver cada vez mais o presente. As coisas importam, esquecendo a opressão e vivendo cada vez mais o presente. No presente das sensações, do sentimento, no presente do transe. E você está cada vez mais calmo, cada vez mais entrando neste estado sem nuvens, que é a hipnose. Por que pensar? Pensar ultrapassado, ressentimentos que retornam, à maneira que o inconsciente se desenvolve como uma espécie de oceano de possibilidades, de mudança, de evolução. Algo dentro de você que se torna cada vez mais harmonioso, como se as coisas passassem por você, como se de alguma forma o ressentimento se tornasse mais harmonioso, mais regular, em uma palavra, equilibrado. Você está cada vez mais em transe. Você já está lá. Você está neste núcleo, no centro de si mesmo, onde você está mais calmo, onde tudo fica simples, onde não há problemas, apenas soluções. E onde, quando o problema é muito pesado, ele desaparece. Ele desaparece para ser substituído por novas possibilidades. Sem problemas, apenas soluções. Aquilo que o inconsciente cria, dia após dia. Nessa confiança, no tempo que passa e traz as soluções. E no instante em que você esquece de pensar. Mas agora, eu gostaria que a sua mente inconsciente fizesse você ouvir o som do mar. Um mar mais ou menos tranquilo. Um oceano, talvez. Se ainda houver algum pensamento, algum estresse restante, esse mar pode estar ainda um pouco agitado, mas nada preocupante. Deixe vir até você os sons, as sensações, e você está diante deste mar, deste oceano, na praia tranquila, acompanhado apenas pela minha voz. E entre as suas mãos, um caderno e um lápis que você segura. Se você observar o mar, este mar pode estar ainda um pouco agitado, com ondas pequenas, alguns pensamentos ainda difusos. Vou convidar você
a observar este caderno, este bloco de notas, e sobre ele você vai colocar uma das suas ideias, um dos seus pensamentos, sob a forma de uma imagem, um som, uma sensação. Deixe sair de você esses pensamentos para chegar neste caderno e observe como, apenas ao deixá-los sair, você se afasta mais, apenas observando seus pensamentos neste caderno, pensamentos que aos poucos podem se transformar em frases, perder consistência, perder intensidade. Tome um pensamento e feche esse caderno. Sim, basta fechar a mente para os seus pensamentos, fechar este caderno e eles já desaparecem, substituídos pela minha voz. E já o mar, o oceano lá fora, tudo se torna mais calmo. Mas uma coisa é colocar de lado os seus pensamentos, é outra aprender e aceitá-los, esquecê-los, mas esquecê-los é ainda melhor. Então, abra seu caderno, rasgue a página onde estão seus pensamentos e, um pouco como num romance de aventura, deslize essas folhas enroladas em uma garrafa ao mar, como se diz a expressão. Está muito bem. Coloque essa garrafa na água com os seus pensamentos e deixe-a se afastar de você, longe, em direção ao horizonte, até que esse pensamento desapareça completamente. E agora que você está mais calmo, mais sereno, tome o tempo para se sentar e observar a tranquilidade, a paz conquistada deste mar, deste oceano. Observe como tudo está mais tranquilo e você sentado, deitado nesta praia. Não há pressa, mas se você quiser colocar outro pensamento neste caderno, deixá-lo viver por um momento, fechá-lo, depois deixá-lo partir em uma garrafa ao mar. Este pensamento em direção ao esquecimento. Como uma luz onde tudo é apagado. Apague esses pensamentos. Deixe-os ir.
Isso, muito bem. E acompanhando essa imagem e essa sensação do pensamento que atravessa você e depois desaparece, se dissipando ao longe, distante de você. Eu gostaria que o seu inconsciente imaginasse exatamente um grande quadro negro. Sobre ele, simplesmente escrevesse alguns dos seus pensamentos. Observe-os de longe, como eles parecem pequenos, esses pensamentos, simplesmente escritos a giz em um quadro, lá longe. Como fica evidente agora que um dia você conseguirá resolvê-los, assim como você resolve facilmente uma equação matemática de 2 mais 2. Basta confiar no tempo. É porque o seu inconsciente trabalha para resolver tudo e permitir que você melhore cada vez mais. Divirta-se apagando esses pensamentos com um apagador, o giz desaparecendo e no seu lugar um quadro ainda mais escuro e calmo. São apenas pensamentos e podemos deixá-los nos atravessar. Imagine, por exemplo, um pensamento flutuando no ar. Mesmo o pior dos pensamentos é apenas um pensamento flutuando no ar. Se você lutar contra ele, se tentar afastá-lo como uma mosca, ele vai girar ainda mais ao seu redor. Mas em vez disso, aproveite a calma que você sente agora, aceite-o e deixe-o atravessar você, literalmente, atravessar a sua cabeça e partir para longe, bem longe de você, porque simplesmente você aceitou esse pensamento. E quanto mais você deixar os pensamentos atravessarem você, mais fácil será eles desaparecerem. Pare de lutar, aceite, para que você possa, então, construir melhor. As imagens não faltam, essas imagens que ajudam a aprender a parar de pensar. Aqueles que praticam a arte marcial conhecida como Kido conhecem essa técnica, e eu gostaria que o seu inconsciente se divertisse com essa brincadeira. Dizem que no Kido basta cortar os pensamentos com uma espada, que eles desaparecem. Bem, divirta-se com isso. Veja um dos seus pensamentos flutuando no ar. Dê-lhe uma forma, não importa qual, e corte esse pensamento ao meio, como se fosse uma sombra, para que se dissolva sozinho.
desapareça no ar. E se outro pensamento vier até você, corte-o também com a sua espada. Depois, deixe-o desaparecer. Seja quais forem as imagens que o seu inconsciente decide manter e usar para aprender a parar de pensar. A imagem deste caderno, desses pensamentos que nele se aprisionam, desses pensamentos que depois flutuam para o esquecimento sobre o oceano. Bem, esse quadro negro, onde os pensamentos são apagados, ou mesmo esses pensamentos que nos atravessam e somem, ou ainda essa espada que corta os pensamentos, dando-lhe um estado imaterial, para que eles possam desaparecer. Assim que você fechar os olhos, porque os seus olhos já estão fechados, ou assim que pensar nisso, essas imagens permitirão que você se livre dos seus pensamentos e encontre algo dentro de você mais fluido, mais calmo, para aprender a pensar cada vez menos. E agora eu vou contar de 5 a 1 para você mergulhar mais e mais nesse estado fluido de calma e tranquilidade, e se permitir levar pelo sono da noite. Sim, e você está mergulhando mais e mais. 4, no núcleo dessa paz. 3, fluindo e se deixando levar. 2, pela tranquilidade do sono da noite. E 1, e boa noite.